A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero aqui deixar uma meditação rápida, bastante breve aos corações de cada um dos irmãos. Haja visto que nós estamos vivendo aí um período de pós-pandemia. Podemos assim dizer que somos sobreviventes dessa praga que assolou a humanidade. Mas a pergunta que não quer calar é: onde estava Deus em meio à pandemia? Eu quero aqui trazer algumas respostas embasadas em alguns textos das Sagradas Escrituras. E quero que você, ao ouvir essa mensagem, possa transmitir a outras pessoas também, compartilhando, deixando aí o seu like, para que assim nós possamos alcançar o maior de número de pessoas que estejam passando por essa situação, perguntando aonde está Deus neste momento em pós-pandemia. Neste momento em que a pandemia levou centenas de milhares de pessoas para a sepultura. Eu quero aqui frisar e deixar bem claro aos irmãos em Cristo Jesus que nós estaremos meditando em um texto. E esse texto está inserido no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 23. A palavra de Deus diz assim: porque passando eu e vendo o vosso santuário, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, a quem vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amados, nós estamos aqui diante de um relato vivido pelo apóstolo Paulo. Ele é narrado e escrito por um médico chamado Lucas. E de medicina nós sabemos que os médicos entendem, em sua maioria das vezes, muito bem. E quando diz respeito a este médico por nome de Lucas, na época em que esse mesmo vivera, acompanhando o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, nós iremos declarar aqui, deixar bem explícito aos irmãos, que o sábio médico Dr. Lucas, ele tinha a consciência daquilo que ele estava inserindo nos livros das Sagradas Escrituras. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro pela qual nós, ao descorrer a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, entenderemos um pouco a situação dos discípulos, do apóstolo Paulo, da unção do Espírito Santo que foi derramada lá no dia de Pentecostes. E aqui nós nos deparamos com uma situação. Situação essa que era uma época em que o apóstolo Paulo vai trazer a realidade aos atenienses. Um momento em que eles viveram há muitos anos atrás. Uma época em que eles viveram um período de epidemia. Para que você possa entender um pouco o que é epidemia, epidemia, em sua maioria das vezes, ela é causada em vilarejos, em grupo de pessoas, em alguma cidade. Mas quando se trata de pandemia, é algo global, ou seja, que envolve o globo terrestre. E nas Sagradas Escrituras nós encontramos esse período este em que a palavra de Deus ensina que o apóstolo Paulo vai pregar aos irmãos em Atenas a respeito de uma época que houve uma epidemia. A pergunta que não quer calar é: onde está Deus em meio a essa pandemia? A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16, diz assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Eu quero vos chamar a atenção a respeito do período em que nós estamos vivendo, período pós-modernidade, época de pós-pandemia. Haja visto que, segundo diz, está vindo aí uma terceira onda
dessa pandemia. Mas nós todos, em sua maioria das pessoas aqui praticamente no Brasil, já fomos praticamente imunizados, que seja com a primeira dose de algum tipo de vacina. Porém, a palavra de Deus diz a respeito do apóstolo Paulo, que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Idolatria. Talvez seja essa a resposta para as nossas perguntas. Onde está Deus no momento de pandemia? O livro de Isaías diz que Isaías, ao obter aquela revelação, ele vê o trono de Deus e vê serafins voando por cima do trono. A Bíblia diz que os serafins tinham seis asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas eles voavam. E eles cantavam dizendo: Santo, 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 a terra está cheia da glória de Deus. Mas Isaías, ele era um profeta que tinha os lábios impuros, mesmo sendo profeta. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, que quando ele obtém a revelação, ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a glória de Deus. Então ele temeu de sobremaneira a tal situação em que ele estava presenciando no livro do profeta Isaías. Aí nós encontramos agora no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e o versículo 16, que diz que o espírito do apóstolo Paulo, ele se movia dentro dele, fazendo que o mesmo pudesse buscar uma direção de Deus para o que estava acontecendo naquela situação. Haja visto de que a história do que diz respeito a esse escrito ao Deus desconhecido, ela se passara há mais de 600 anos antes de Cristo. Só que o apóstolo Paulo, ele vendo na época, depois que Cristo passou por esta terra, o apóstolo Paulo, vendo Atenas entregue à idolatria, diz a palavra de Deus que o espírito se comovia em si mesmo. O espírito dele se comovia de forma que fez com que ele buscasse uma forma de introduzir a palavra de Deus sobre os irmãos em Atenas. Onde está Deus em meio à pandemia? Eu quero te dizer que Deus ele ainda está sentado no alto e sublime trono. Deus ele não perdeu o governo da terra. Deus ele não está aquém da situação que nós estamos passando. E ele não deixa passar nada por despercebido. Porque a palavra de Deus diz que seus olhos são como chamas de fogo. Ele contempla os bons e os maus. O livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, o homem um dia ele colhe. Então nós nos deparamos com esse cenário em que nós estamos vivendo, no meio dos cristãos, aonde a idolatria gospel tem adentrado. Pessoas que estão aí hoje fazendo dos púlpitos das igrejas um lugar de comércio. Me faz lembrar as Sagradas Escrituras de que um dia Jesus, entrando em Jerusalém, ao se deparar com o comércio que havia no templo, ele vai dizer: vós estão fazendo da casa do meu pai covios de salteadores, ou seja, eles estavam brincando com a casa de Deus. E de um modo bem comum nós estamos vivendo essa época. A época em que os cristãos, eles estão deixando de voltar os seus olhos para Deus e estão brincando com as coisas que são de Deus. Amados em Cristo, a palavra de Deus nos ensina de que quando um homem e uma mulher brinca com as coisas de Deus, Deus ele entra em ação. Estamos vivendo essa época da qual eu já vos disse, de pós-pandemia. Época essa de que os seres humanos comercializaram a palavra de Deus. Hoje se vai um irmão que é conhecido de renome aí diante da sociedade ser convidado para pregar em algum tipo de igreja, a primeira coisa que ele quer saber
é o cachê que ele irá receber para que ele possa estar se deslocando para tal cidade. Não sou contra das pessoas receberem algum tipo de oferta para que os mesmos possam se deslocar com seus veículos de alguma forma para estarem indo pregar a palavra de Deus em determinados locais. Pelo contrário, sou totalmente a favor. Só que o que está acontecendo não é isso. É de que as pessoas estão comercializando a palavra de Deus. E comercializando a palavra de Deus, ele vai ter que entrar de alguma maneira, fazer com que os seres humanos entendam de que as coisas de Deus não são para serem vividas de qualquer maneira. O mundo gospel hoje, seja eles pregadores, seja eles cantores, os missionários que estão aí, infelizmente têm levantado neste mundo riqueza. E a própria palavra de Deus nos ensina que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O coração do homem, eles têm que estar firmado naquilo que é a verdade, naquilo que é a palavra de Deus em Jesus Cristo. O homem ele não pode estar firmado em qualquer coisa que eles estão vivendo aí neste período momentâneo. O salmista no Salmo 90, versículo 10, diz que o homem na sua força, ele chega aos 70 e 80 anos. O que passa disso é cansaço e enfado e logo termina o seu tempo e voamos. A diferença é para onde iremos nós? Essa foi a pergunta que Pedro disse a Jesus. Quando Jesus ele vai fazer um discorrer das Sagradas Escrituras para aqueles discípulos que estavam agregando a igreja primitiva naquela época, Jesus ele vai falar do corpo e do sangue, que simbolizam a Santa Ceia. E eles disseram, duro para nós é este discurso. Quem pode ouvi-lo? Quem pode estar acreditando nisso? Aí Jesus ele vai dizer para os discípulos, porque ele vê a deserção das pessoas saindo, abandonando ele. E vai perguntar para os discípulos, e vós também não quereis ir-vos juntamente a eles? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse, Senhor, para onde iremos nós? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Amados em Cristo, somente Jesus, ele está no controle da situação. Aonde está Deus nessa época? Deixa eu te contar a história dessa pequena época em que os irmãos em Atenas vivenciaram. Segundo os estudiosos, diz que havia um homem por nome de Epidêmenes, ou Epimênides, melhor dizendo. Este homem era um profeta. E houve uma época em que as pessoas que haviam na cidade de Atenas estavam vivendo uma época de epidemia. Não era pandemia, preste atenção. A epidemia veio até eles porque, segundo os estudiosos, havia um homem que havia desagradado ao seu Deus. Deus esse desconhecido. Um Deus pagão da época. Dizem a história que era mais fácil encontrar em Atenas um Deus feito por mãos humanas do que um homem andando dentro da cidade. E sabendo eles de que existia esse homem por nome de Epimênides, eles então vão buscar a essa pessoa, acreditando que ele poderia então trazer o resultado daquilo que eles procuravam. Porque aonde se olhavam em Atenas, haviam corpos de pessoas em estado de deceleração. As pessoas estavam em estado de putrefação, corpos jogados para todos os lados. Porque não havia nada que pudesse fazer com que aquela situação se acabasse. Até que deram saber a respeito deste homem. E quando dá-se a saber a respeito dele, eles vão buscar ele. E ele então vai pedir um grupo de pedreiros, alguns tijolos e algumas ovelhas. Ele vai levantar um altar.
E esse altar, ele seria usado para um sacrifício das ovelhas. As ovelhas seriam soltas em um dia, e sendo soltas, elas não deveriam comer depois de haverem jejuado por um espaço de um dia. Mas aquela que se deitasse sobre a grama seria essa ovelha que deveria ser oferecida em sacrifício ao Deus. Então a palavra diz, segundo os estudiosos, que isso acontece. Acontece de forma com que eles pegaram aquelas ovelhas e sacrificaram. E quando eles sacrificam, algo sobrenatural começa a acontecer. A epidemia, ela começa a dar cabo. Onde está Deus nessa época de pandemia? Deus, ele está esperando nós erigirmos os nossos altares que estão em ruína. Talvez para você vai dizer: eu estou bem, estou vivendo uma vida tranquila diante de Deus. Mas eu quero te dizer para você que o profeta Elias, o tisbita, ele vai se deparar com essa realidade. A palavra de Deus diz que ele vai mandar que se ajunte ao Monte Carmelo os 400 profetas de Baal e os outros 450 profetas de Baal e os 400 de Ázera. E eles irão se confrontar. E o Deus que respondesse por fogo, esse é o Deus que deveria ser honrado. Então diz a palavra de Deus que eles clamaram a Baal e Baal não ouviu. E quando Baal não ouve, diz a palavra que Elias ele vai restaurar o altar, segundo o número dos filhos de Israel. Ele vai colocar as 12 pedras nos seus determinados locais. E quando ele começa a colocar as pedras, ele vai dizendo: entra na linha Zebulon, entra na linha Naftali, entra na linha Dan. Ele vai dizendo os nomes dos filhos de Israel. O que Deus está dizendo para nós neste momento de pandemia é: entra na linha, irmão, entra na linha, irmã, porque se nós partimos dessa maneira, infelizmente nós iremos para um lugar de sofrimento. Iremos passar a eternidade longe de Jesus. Eu acredito que essa pandemia veio para fazer com que nós oremos mais, jejuemos mais, meditamos mais nas Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, converter os seus maus caminhos e ouvir a minha voz, então eu vos ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Deus está no controle da situação que nós estamos vivendo, meu amado. Não se desespere. Ainda que A, que B, que C, que estiveram ao seu lado, não esteja mais hoje, partiram por causa desse período da pandemia. Mas eu quero te chamar a atenção a respeito da tua alma. Não passe a eternidade longe de Jesus. Peça perdão a Ele pelos seus pecados, pelos erros, pela ingratidão. Porque nós estamos vivendo o princípio de dores. E essas coisas irão se agravar a cada dia mais. É uma analogia bíblica que diz respeito à mulher quando ela está para dar à luz a uma criança. Ao passo que vai chegando o momento dela dar à luz, as contrações vão aumentando e se intensificando. Ao passo de que Jesus estiver mais perto, mais próximo, para vir buscar a sua igreja nas nuvens dos céus, essas coisas irão se intensificar. Então quero te chamar a atenção para você, que tem perguntado em todo momento onde está Deus. Eu quero te dizer, Ele está no controle da situação. Ele não perdeu o controle não, mas Ele quer que você clame a Ele neste momento. Busque com lágrimas, com choro, que Ele estará pronto para te abençoar em nome de Jesus. Deus te abençoe com essa palavra rápida, bastante precisa e significante. Essa palavra pode salvar milhares de almas.
Depende de você de compartilhar com seu irmão, com A, com B e com C. Onde está Deus? Deus está no controle de tudo, meu amado. Minha amada em Cristo Jesus. Ele está no controle da situação e você não vai escapar das suas mãos. Deus te abençoe nesta tarde, em nome de Jesus.